Olá pessoal, no último vídeo a gente finalizou a implementação da nossa aplicação de chat utilizando WebSockets. Agora a gente vai voltar no código do projeto para a gente poder refatorar, ou seja, reorganizar o código para que ele fique melhor estruturado, com funções menores, mais fácil de entender e de dar manutenção. O link para o repositório do projeto eu vou deixar na descrição. Se você não tem o código anterior, você pode acessar esse repositório e fazer o download, mas você pode ver que aqui a gente tem 3 projetos. Se você quiser pegar somente o primeiro projeto, que é o projeto que a gente estava trabalhando, é só clicar aqui em Branch e escolher a Branch Heroku. Ele vai abrir só com aquele projeto e você tem um botão de clone ou download, onde você pode fazer o download, por exemplo, de um arquivo zip aqui. Eu vou abrir a pasta do projeto no Visual Studio Code. Dependendo do sistema operacional que você tiver, vai ter uma opção Open Directory. No meu caso é só Open mesmo. Eu vou entrar na pasta do projeto e aqui dentro não vou selecionar nada, vou só mandar abrir e ele abre toda a estrutura do projeto para mim. A gente vai começar alterando o index.html, removendo todo esse código JavaScript daqui de dentro. Então você pode começar aí de dentro dessa última tag script até o final do arquivo, essa última linha antes do barra script. A gente vai remover isso daqui e eu vou criar um arquivo de script separado, mas dentro da pasta public. Eu vou clicar aqui em public e ele tem a opção de criar um novo arquivo, que eu vou chamar de index.js. Então o arquivo vai estar dentro da pasta public, eu vou só colar aquele código aqui dentro e vou salvar. Aqui no index.html, a única coisa que a gente vai fazer é referenciar esse arquivo, mas como do lado do servidor a gente está utilizando a biblioteca Express do Node.js, eu não informo o caminho do arquivo, eu não informo o nome da pasta public, eu coloco apenas o nome do arquivo como index.js. Isso foi explicado nos vídeos anteriores. Agora o meu index.html ficou conciso, bem mais fácil de entender a estrutura. Vamos voltar para o nosso index.js. Ele não é um arquivo que vai ser executado pelo servidor, ele vai ser executado pelo navegador. Por isso que a gente colocou ele dentro dessa pasta public. Não é o Node.js que vai executar esse arquivo. Nós vamos agora então reestruturar esse nosso código. Vocês podem ver que aqui a gente tem uma função anônima e o código inteiro está dentro dessa função que encerra aqui na última linha. E dentro dessa função a gente tem várias outras funções anônimas que foram definidas. Então a gente vai começar removendo essas funções daqui, colocando elas como funções independentes no final do nosso arquivo. Eu vou remover essa função anônima que está sendo passada para o submit. Eu tenho que selecionar daqui do function até o fecha-chaves dessa função. A forma mais fácil de você fazer isso é clicando no abre-chaves e seguindo a linha aqui destacada, essa linha vertical aqui que foi destacada. Então assim aqui eu consigo ver que a função ela encerra aqui. Então eu vou selecionar todo esse intervalo, vou recortar e vou colar aqui do lado de fora no final do arquivo. Depois que eu fiz isso, ele está dando um erro agora porque antes essa minha função ela não tinha um nome. Só que como ela é agora uma função independente, ela precisa de um nome. Porque eu não estou criando a função e automaticamente passando ela para outra função. Eu estou criando ela de forma independente. Para que ela consiga ser chamada posteriormente, eu necessariamente preciso dar um nome a ela. Eu vou chamá-la de submeter form. Vou copiar o nome da função e no local de onde eu recortei, eu vou colar o nome dela. Com isso, eu estou dizendo para o submit que quando o formulário for submetido, ele tem que chamar essa função para mim. Se você não tem familiaridade com JavaScript, isso pode parecer estranho à primeira vista. Eu não estou chamando a função porque eu não coloquei parênteses. Sem os parênteses, o que eu estou fazendo é dizer para o submit que é para ele chamar essa função para mim quando o formulário for submetido. Só que a gente tem um pequeno problema. Se a gente olhar aqui dentro da função submeter formulário, ela usa a variável socket, na verdade essa constante socket que a gente declarou dentro dessa outra função. Uma variável, uma constante que é declarada dentro de uma função, ela não pode ser acessada dentro de outra função, a não ser que a gente passe essa variável como parâmetro para a função que eu quero chamar. O grande problema é que por mais que eu coloque um parâmetro aqui chamado socket, o submit ele não sabe nada a respeito de sockets. O que esse método espera é uma função que não tem parâmetro algum. Independente de eu ter criado um parâmetro para minha função submeter form, quando ela for chamada automaticamente quando o meu formulário for submetido, ela não vai receber esse parâmetro. Ele não vai passar esse parâmetro e assim o valor vai ficar indefinido e a nossa aplicação simplesmente não vai funcionar. Então, como que a gente resolve esse problema?
criando uma função anônima e dentro dessa função eu chamar manualmente a minha função submeterForm passando para ela o socket. E assim a gente volta à situação que a gente tinha anteriormente e parece que as coisas só ficaram mais complicadas, mas a gente vai simplificar um pouco isso e você tem que se adaptar com esse estilo de programação em JavaScript que é muito utilizado. A função anônima, ela foi criada dentro dessa outra função aqui. Essa função tem sim acesso a tudo que foi declarado anteriormente aqui. A função anônima tem acesso ao socket e assim ela chama o submeterForm passando o socket. O que a gente pode agora é usar uma sintaxe mais simplificada para criar essa nossa função anônima. Uma sintaxe chamada de arrow function. Para a gente criar uma arrow function, basta a gente tirar essa palavra function daqui e colocar um sinal de igual e maior entre os parênteses e as chaves. Essa sintaxe chama arrow function justamente pelo fato da gente usar esse formato de seta. Nesse nosso caso, isso continua sendo uma função anônima. É só uma sintaxe diferente. Eu posso utilizar isso para criar funções anônimas ou criar funções regulares, como a gente fez aqui embaixo. Usando arrow functions, nesse caso aqui especificamente, como essa nossa função ela tem apenas uma única linha, a gente consegue simplificar mais ainda, removendo as chaves. O único detalhe importante é que a gente não está usando ponto e vírgula. Ponto e vírgula em JavaScript é opcional. Se eu colocar aqui, não tem problema, no final da linha. Mas quando a gente usa arrow functions com uma linha só, eu não posso colocar ponto e vírgula na única instrução dentro da arrow function. Vocês podem ver que ele já reclamou. E nesse caso eu não vou colocar ponto e vírgula em lugar algum. Continuando aqui embaixo, a gente tem uma outra função anônima. Eu vou fazer o mesmo processo, vou recortar essa função e vou colocar para fora da nossa função principal aqui. E o que ela está fazendo é exibir uma mensagem recebida. Então eu preciso dar um nome para essa função, chamar de exibir_msg. E de onde eu recortei, eu preciso colocar o nome da função para que quando um evento do tipo chat_msg ocorrer, essa função ser chamada automaticamente. Porém, nesse caso, eu não preciso criar uma função anônima para chamar essa função que eu acabei de nomear. Por quê? No caso dos eventos do tipo chat_msg, quando um evento desse tipo ocorrer, a função que eu passar aqui vai automaticamente receber a mensagem que foi enviada pelo socket. Então, essa função ela já espera um parâmetro naturalmente. Para finalizar aqui no index.js, a gente vai dar uma melhorada nessa função submeterForm, ela ainda está extensa. A gente vai fazer o mesmo processo de recortar as nossas funções anônimas, colocar elas do lado de fora de qualquer função e dar um nome. Essa função aqui, ela está exibindo mensagens de status recebidas. Então eu vou chamá-la de exibir_msg status. Vou copiar o nome da função e vou colocar de volta do local onde eu recortei. Quando um evento do tipo status ocorrer, a função que eu passar aqui vai ser chamada automaticamente e essa função ela recebe por parâmetro a mensagem de status que foi enviada. Aqui embaixo a gente tem um evento keyPress, que quer dizer que quando o usuário pressionar uma tecla no campo MSG, essa função anônima aqui será chamada. A gente vai recortar essa função, colocar ela para fora de todas as funções e dar um nome a ela. Eu vou chamar essa função de informa usuários início digitação. Essa função ela vai mandar uma mensagem para todos os usuários, notificando quando o usuário atual começar a digitar no campo. E eu vou copiar o nome da função e colar lá no local de onde eu removi. E aqui a gente tem uma situação diferente das anteriores. Essa função informar início digitação, ela tem um parâmetro EVT que contém informações sobre o evento de pressionamento de tecla acionado pelo usuário. Mas a gente não está utilizando esse parâmetro EVT internamente aqui para nada. A única questão é que internamente dentro dessa função a gente está utilizando a variável socket, mas eu não tenho acesso a essa variável socket porque ela não vai ser passada por parâmetro e ela foi declarada lá em cima dentro da nossa função principal. Então, mais uma vez, a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir ter acesso a essa variável socket aqui dentro dessa nossa nova função. O que a gente tinha feito anteriormente foi criar uma arrow function, que é criar uma função anônima utilizando essa sintaxe de seta, e essa função anônima vai chamar esta função que a gente criou. Eu vou criar uma função
usando arrow function. É uma função de uma linha só, então a única instrução dentro dessa função anônima é essa chamada dessa nossa outra função. Essa nossa outra função, na verdade, o que ela vai precisar receber é o socket e não o evento. Então esse evento aqui eu não estou, na verdade, usando ele para nada, eu vou trocar ele por socket. E aqui eu vou chamar a minha função passando o socket. Por que que aqui eu tenho acesso ao socket e aqui eu não tinha? Então lembrem que isso aqui é a mesma coisa de ser assim, uma função, e o que que essa função faz? Só chama essa outra função. Como essa função aqui foi declarada dentro do submeter form, e o submeter form ele tem acesso ao socket, porque ele está recebendo o socket por parâmetro, isso quer dizer que essa função anônima ela pode repassar esse socket para informar usuários início de digitação. Então tudo funciona. Eu simplesmente vou deixar utilizando a sintaxe de arrow functions. No caso do keyup, a gente vai tornar o processo mais simples porque ele tem uma única linha e eu não necessariamente preciso criar uma função separada para isso. Eu vou simplesmente utilizar o formato de arrow function e aí eu removo as chaves e coloco isso tudo numa única linha. Esse parâmetro EVT ele vai ser recebido, mas não está sendo usado, então se eu colocá-lo ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Agora a nossa função submeter form ficou bem mais concisa, ela cabe na tela, fica mais fácil de entender, principalmente pelo fato da gente ter dado nomes às nossas funções anteriormente anônimas. Agora a gente precisa abrir o server.js para a gente poder seguir o mesmo processo de refatoração. A função anônima que está sendo passado por listen já é simples, ela é uma função curta. O máximo que eu poderia fazer aqui é utilizar a sintaxe de arrow function para tornar mais conciso aí o nosso código. Aqui no get, quando o usuário tentar acessar a raiz do site, essa função anônima vai ser chamada automaticamente. E essa função ela tem uma única linha. Aqui a gente pode mais uma vez utilizar a sintaxe de arrow function. Eu vou apagar a palavra function, vou colocar uma seta entre os parênteses e as chaves. E como dentro das chaves eu tenho uma única linha, eu posso apagar as chaves. O trabalho maior é aqui no socket.onConnect. Então a gente tem essa função anônima que ela começa aqui, seguindo a linha vertical ela termina aqui. Então eu vou recortar isso aqui tudo, vou colar aqui do lado de fora e agora eu preciso dar um nome para essa função. Eu vou chamar de recebe conexão usuário. Vou copiar o nome da função e vou passar aqui no connect. Quando um evento do tipo connect acontecer, essa nossa função vai ser automaticamente chamada e ela vai receber um parâmetro do tipo socket. Então eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui para que isso funcione. Mas dentro dessa nossa função ela tem várias outras funções anônimas e a gente vai seguir o processo de refatoração, recortando essas funções e colocando elas do lado de fora como funções independentes. Vou dar um nome para essa função e vou chamá-la de registra login usuário. Vou copiar o nome, vou colar no local onde eu removi o código. Quando um evento do tipo login acontecer, essa função vai ser chamada automaticamente e nesse caso ela recebe um parâmetro que é o nome do usuário, nickname ou login, seja lá que nome que você queira dar. A única questão é que aqui dentro dessa função ela estava acessando a variável socket que veio daqui. Aqui dentro a gente não tem acesso a essa variável socket. O que a gente fez anteriormente nesses casos foi criar uma arrow function e a gente chamar a nossa função dentro da arrow function. Aqui dentro da arrow function, o que eu escrevi aqui, eu vou ter acesso a essa variável socket aqui. Então isso quer dizer que eu posso pegar essa variável socket lá de cima automaticamente. Se a gente clica na variável socket aqui, você pode ver que ele seleciona mostrando que esse socket aqui é este mesmo parâmetro socket. O problema é que eu preciso aqui dentro tanto do socket quanto do nome do usuário. Eu preciso alterar os parâmetros dessa função para no lugar de ela receber um único parâmetro, ela receber dois, o socket e o nome do usuário. E o nome do usuário vai vir de onde? Quando um evento do tipo login acontece, ele vai chamar a função que eu passar aqui. A nossa função é essa função anônima aqui. Ela automaticamente vai receber o nome do usuário. Então basta eu incluir um nickname, um parâmetro nickname aqui e repassar esse meu parâmetro nickname para a minha função registra login usuário. Então eu passo o nickname aqui. Então nesse caso a gente teve um trabalho adicional para fazer isso funcionar.
No caso da função que está sendo chamada quando o cliente desconecta, a única coisa que ela faz é exibir uma mensagem no terminal e a gente não precisa criar uma função separada para isso, porque é simplesmente uma única linha de código. Eu vou apenas utilizar a sintaxe de arrow function, apagando a palavra function daqui, colocando a seta e como aqui dentro das chaves é uma linha só, eu posso apagar as chaves e juntar isso aqui tudo. Aqui embaixo eu poderia fazer a mesma coisa, mas como essa função ela recebe um parâmetro, para que o código fique mais claro, eu vou criar uma função e dar um nome para isso. Vou criar a função do lado de fora e vou chamar de encaminha msgs usuários. E aí basta eu copiar o nome da função e colar aqui, lembrando que eu não posso colocar os parênteses, eu não estou chamando a função, eu estou apenas dizendo para o socket.io que quando um evento desse tipo acontecer, que ele chame essa função para mim. E quando eventos desse tipo acontecem, eu vou ter uma mensagem recebida, e essa mensagem ela vai ser automaticamente passada nesse parâmetro MSG. Por fim, eu vou recortar essa outra função anônima aqui, vou colar ela do lado de fora, que eu vou chamar de encaminha msg status. Ela vai ser chamada sempre que uma mensagem de status for recebida, então eu vou copiar o nome da função e colar no local de onde eu removi. Eventos do tipo status vão receber uma mensagem e essa mensagem vai ser passada quando essa função for automaticamente chamada. Então agora a nossa função recebe conexão do usuário tem apenas 4 linhas e o nosso código inteiro ficou muito mais organizado, sem aquele emaranhado de funções dentro de funções. Eu preciso fazer algumas pequenas correções. Aqui no encaminhar mensagens para os usuários, a função precisa acessar o server socket. Ele consegue acessar normalmente, porque o server socket foi criado como uma variável aqui global dentro do nosso script, mas ele precisa acessar o socket, e o socket a gente não tem acesso, então a gente precisa fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente aqui para o login. Eu preciso criar uma arrow function para chamar essa função que a gente definiu aqui embaixo. Eu vou recortar essa chamada daqui, eu vou criar uma arrow function. Quando eventos do tipo chat.msg ocorrerem, a função que é chamada, ela recebe a mensagem. Então, aqui dentro dessa nossa arrow function, que vai ter uma única linha, eu vou chamar aquela nossa função que a gente criou aqui embaixo. Só que essa nossa função, eu preciso passar 2 parâmetros. Eu vou precisar passar o socket, que eu vou ter acesso a partir daqui, e eu vou passar a mensagem que eu tenho acesso a partir daqui. Do mesmo jeito que a gente fez aqui para o registrar login. Então, eu preciso de um parâmetro socket aqui no encaminhar mensagem. No caso do encaminhar mensagens de status, é a mesma coisa. Aqui ele precisa acessar o socket. Ela não tem como acessar essa variável socket que foi definida aqui dentro dessa outra função. Então eu vou criar um novo parâmetro chamado socket e aqui no lugar de passar a função diretamente, eu vou criar uma arrow function que recebe a mensagem de status e chama a função que a gente criou passando esse socket daqui de cima com a mensagem recebida aqui. E com isso o nosso código está correto. Para a gente poder testar, eu vou abrir um terminal e executar npm start. Vamos abrir o navegador no endereço indicado aqui. Eu vou abrir 2 abas, vou logar aqui numa primeira aba, vou logar na segunda. Nas 2 abas eu já recebi as mensagens dos usuários conectados. Vou mandar uma mensagem olá, a mensagem chegou aqui, chegou na outra aba também. Tudo está funcionando agora. O nosso código está muito mais organizado, muito mais estruturado, com funções pequenas, fáceis de entender e muito mais fáceis de dar manutenção. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.